Enquanto minha irmã era tratada como a estrela, eu era apenas a repositora de mercado. Meus pais diziam que meu emprego os envergonhava, e até em um jantar de família, todos riram de mim. Mas o que eles não sabiam era que, em silêncio, eu havia me tornado uma empresária de sucesso. Eu tinha construído uma rede de supermercados com mais de 7 unidades. E foi naquele mesmo jantar que resolvi mostrar para todos quem eu realmente era. Quando um helicóptero veio me buscar, deixei todos em choque. Mas isso foi só o começo. O que aconteceu no dia seguinte faria minha família se arrepender amargamente por tudo que me fez passar. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Durante toda a minha vida, fui a filha esquecida. Meus pais sempre tiveram uma estrela preferida, minha irmã, Carolina. Desde pequenas, tudo girava em torno dela, os presentes mais caros, as festas mais bonitas, as palavras de incentivo. Para mim, sobravam os olhares de cobrança e as comparações cruéis. Enquanto Carolina desfilava pelos corredores da escola com seu jeito altivo, exibindo as notas boas e os troféus, eu aprendia cedo a ficar na minha, a cuidar do que era meu. Não fazia questão de competir. Talvez porque, no fundo, eu soubesse que não adiantava. Quando completei 18 anos, e meus pais descobriram que eu tinha conseguido um emprego como repositora de mercado, e em vez de parabenizarem, apenas disseram, pelo menos serve para alguma coisa. Trabalhar sempre foi minha forma de fugir. Enquanto Carolina começou a faculdade de engenharia civil, patrocinada pelos nossos pais, eu continuava repondo prateleiras, às vezes madrugada adentro. Ninguém imaginava, muito menos eles, que aquele seria apenas o começo. Silenciosamente, observei, aprendi, ouvi conversas, peguei dicas com os gerentes, prestei atenção em tudo. Com o tempo, fui guardando dinheiro, economizando cada centavo, mesmo que significasse abrir mão de coisas básicas. O que ninguém sabia, nem mesmo meus colegas mais próximos, era que eu estava juntando aquele dinheiro para algo maior. Algo meu. Durante anos, suportei risadas e olhares de desprezo vindos da minha própria família, sempre repetindo a mesma frase, a repositora, que vergonha. E eu fingia que não me importava, mesmo quando as palavras ardiam como ácido. Até que, anos depois, chegou o dia que eu sabia que viria mais cedo ou mais tarde, o jantar de comemoração da formatura de Carolina. Ela tinha terminado o curso de engenharia civil com louvor, segundo meus pais, e claro, resolveram fazer uma festa de família. Por alguma razão que até hoje não entendo, me convidaram. Talvez porque, mesmo me desprezando, ainda gostavam de manter a fachada de família unida para os outros. E foi durante aquele jantar que as máscaras caíram de vez. Estávamos todos sentados em uma longa mesa, o restaurante era daqueles bem chiques, que eu conhecia agora por dentro, mas não por ser cliente. Naquele momento, preferi manter a discrição, calça jeans, camiseta básica, um jeito simples de sempre. Parecia que eles faziam questão de me lembrar onde era o meu lugar. Foi então que, entre uma taça de vinho e outra, meu pai resolveu soltar em alto e bom som, na frente de todos, já essa outra aqui, disse, apontando para mim com um sorriso condescendente, o emprego dela nos envergonha, é apenas uma repositora de mercado. Os risos ecoaram pela mesa. Até tios distantes e primos que mal me conheciam soltaram gargalhadas. Mas a que mais doeu foi a da própria Carolina. Ela, com aquele olhar triunfante, completou, Mana, você é o fracasso da família mesmo. Deixe que eu brilho por nós duas. Eu olhei para ela e não disse nada. Não por medo, mas por estratégia. Aquela seria a última vez que eles teriam coragem de me olhar assim. Porque, enquanto eles se vangloriavam, não faziam ideia de que eu não era mais apenas uma repositora de mercado. Não fazia ideia de que, anos antes, eu tinha aberto meu primeiro pequeno mercado. E que, hoje, era dona de uma rede com mais de 7 unidades espalhadas pela região. Cada um daqueles mercados tinha meu nome por trás, meu esforço, meu investimento. Mas eles continuavam rindo, achando que eu era a mesma garota de sempre. Foi então que tomei uma decisão. Um gesto simples, mas que mudaria tudo.
Peguei meu celular discretamente e fiz uma ligação. Intencionalmente, disse em voz alta, para que todos ouvissem: pode vir me buscar. Estou na frente do restaurante. Alguns segundos depois, os primeiros olhares desconfiados começaram a surgir. Mas foi só quando o barulho das hélices cortou o céu que o silêncio tomou conta da mesa. Um helicóptero. Ele parou bem ali, no heliponto do prédio vizinho, com as luzes piscando. Levantei-me, sem dizer uma palavra, ajeitei minha bolsa e caminhei em direção à saída. Ninguém teve coragem de me perguntar nada, ficaram apenas assistindo, boquiabertos, sem entender quem eu havia me tornado. Mas aquilo era só o começo. Eles ainda precisavam descobrir o resto. E, pior, ainda viria o momento em que eles iriam se arrepender amargamente do que fizeram comigo. O barulho das hélices diminuía à medida que o helicóptero se afastava, mas o eco do silêncio constrangido na mesa da minha família permanecia. Todos estavam imóveis, como se um terremoto tivesse passado e eles ainda tentassem entender o que havia acontecido. Minhas tias, sempre tão falantes, apenas trocavam olhares desconcertados. Meus primos já não riam. E meus pais, bem, os rostos deles estavam ruborizados, entre a vergonha e a indignação. Carolina parecia particularmente desconcertada, apertando a taça de vinho com força, sem conseguir dizer uma palavra sequer. Até então, ela sempre teve resposta para tudo. Mas nem ela esperava por aquilo. Foi então que, no meio daquele silêncio, uma voz aleatória surgiu, pegando todos de surpresa. Era um homem que estava em uma mesa logo atrás da nossa. Um senhor de aproximadamente 50 anos, vestindo roupas simples, acompanhado de uma mulher mais jovem, provavelmente sua filha. Ele virou-se, apontando o dedo na direção em que o helicóptero tinha acabado de desaparecer, e disse num tom de admiração: "Vocês viram aquilo?" Ele fez uma pausa breve, como quem ainda não acreditava no que estava dizendo. "Aquela moça. Eu conheço ela. É dona de uma rede de supermercados. São 7 mercados, se não me engano. A rede Silva Supermercados. Vi uma reportagem outro dia. Ela saiu na TV." O comentário caiu como uma bomba em cima da mesa. Até quem não estava prestando atenção parou para olhar. Meus pais ficaram estáticos, pálidos, os olhos arregalados, como se tivessem levado um soco no estômago. "Como é?" perguntou minha mãe, quase engasgando com o próprio ar. O homem apenas sorriu, talvez sem entender o tamanho da confusão que estava causando, e completou: "É isso mesmo. Aquela jovem é dona. Inclusive, fui cliente lá na inauguração de uma unidade nova esses dias. Muito bem organizada, por sinal. Surpreendente, né? Ainda tão nova e já com esse patrimônio todo." Carolina soltou um som baixo, quase como um riso nervoso, mas não era de deboche, era pura incredulidade. Parecia que estava presa num pesadelo do qual não conseguia acordar. Eu imaginava que, para ela, eu sempre seria a irmã apagada, aquela que ficava nas prateleiras dos mercados colocando produtos no lugar. Aparentemente, era assim que meus pais também me enxergavam até aquele momento. Meu pai, homem sempre tão orgulhoso, passou a mão pela testa suada. Não disse nada. Apenas ficou ali, olhando para o vazio, perdido nos próprios pensamentos. Minhas tias, sempre as primeiras a comentar tudo, agora se entreolhavam com expressões tensas, sussurrando frases soltas. Eu não sabia que ela tinha chegado tão longe, e pensar que era só uma repositora, 7 mercados. Mas como? Meu tio Cláudio foi o único que teve coragem de vocalizar o que todos pensavam, mas por que ela nunca disse nada? Por que esconder algo assim da própria família? Ninguém teve resposta. Porque, no fundo, todos sabiam que não era uma questão de esconder. Era uma questão de não terem se importado em perguntar. Enquanto isso, do lado de fora, o helicóptero já era apenas um ponto no horizonte, sumindo na noite. Depois daquele jantar, o clima na família mudou completamente. Não foi só um jantar mal resolvido, foi uma ruptura. Meus pais passaram os dias seguintes perguntando para todos que conheciam se alguém sabia mais detalhes sobre mim. Fizeram ligações, reviraram redes sociais, mas não encontraram quase nada.
Eu nunca fui de postar muito, nunca dei muita margem para ficarem sabendo da minha vida. Carolina, por sua vez, estava inconsolável. De uma hora para outra, aquele brilho que ela sempre carregou, como se fosse a estrela absoluta da família, começou a apagar. Os comentários começaram a chegar, vizinhos, amigos, parentes distantes. Vocês sabiam que a filha mais velha da Dona Lúcia é empresária? Me falaram que ela tem até helicóptero particular. Para meus pais, aquilo foi um golpe de orgulho. Porque, até então, sempre tinham gostado de se gabar da Carolina e ignorar minha existência. Agora, o mundo parecia ter virado de ponta cabeça. Naquela noite, quando cheguei em casa, subi até o terraço e fiquei observando as luzes da cidade. Não vou mentir, existia um certo alívio dentro de mim, uma sensação de justiça silenciosa. Mas eu também sabia que aquilo era apenas o começo. Eu conhecia meus pais. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, eles iriam tentar se reaproximar. Não por carinho, mas por interesse. E foi exatamente isso que começou a acontecer dias depois. Primeiro vieram as mensagens frias, dizendo que estavam preocupados comigo. Depois, ligações não atendidas. Eu não respondi nenhuma. Não estava pronta para ouvir desculpas vazias, muito menos promessas de mudança que não significavam nada para mim. Mas o que eles ainda não sabiam, é que o pior para eles ainda estava por vir. Nos dias seguintes ao jantar, a rotina da minha família virou de cabeça para baixo. A informação de que eu havia me tornado uma empresária de sucesso se espalhou como rastilho de pólvora pelo bairro onde meus pais moravam. Os vizinhos, que sempre bateram palmas para Carolina por ser engenheira civil recém-formada, agora olhavam para ela com outros olhos. Meus pais, principalmente meu pai, pareciam viver um luto silencioso. Mas não era luto por amor ou arrependimento verdadeiro. Era luto pelo orgulho ferido. Minha mãe, que sempre fez questão de me ignorar em eventos de família, agora se pegava cochichando com as vizinhas no portão, tentando se explicar. Eu não precisava ouvir para saber que as desculpas eram sempre as mesmas. Ah, sabe como é? A gente sempre soube que ela ia dar certo. Mas ela é muito reservada. Mentiras. Aquelas palavras eram só para disfarçar a vergonha. Carolina, por sua vez, trancou-se no quarto por dias. E, quando saía, andava pela casa como se carregasse uma nuvem escura sobre a cabeça. Minha irmã, a preferida, a brilhante, agora se via na sombra de alguém que ela e todos achavam que era apenas a repositora. Mas o que eu não esperava, mesmo conhecendo bem o caráter dos meus pais, era que eles fossem tão longe. Foi numa quarta-feira de manhã, 2 dias depois do jantar, que recebi a primeira ligação. Olhei o número e reconheci imediatamente, o telefone fixo da casa dos meus pais. Deixei tocar. E deixei cair na caixa postal. 5 minutos depois, outra ligação. Dessa vez, do celular da minha mãe. Novamente, não atendi. Eu sabia que eles não estavam ligando para pedir desculpas sinceras. Sabia que alguma coisa estava por trás. Então veio a terceira ligação. Desta vez, de um número que eu não conhecia. Resolvi atender, mas não falei nada. Apenas fiquei em silêncio, ouvindo do outro lado da linha. Foi a voz do meu pai que preencheu o vazio. Por favor, ele disse, com a voz arrastada, baixa, quase irreconhecível. A gente precisa conversar. Eu não disse nada. E desliguei. Era estranho ouvir meu pai usando aquele tom. Na minha memória, ele sempre foi autoritário, sempre certo de si. A última coisa que eu imaginaria era ele me pedindo algo assim. No final daquela tarde, já de volta à minha rotina, caminhando entre as gondolas do meu supermercado principal, recebi outra ligação. Dessa vez, foi o gerente do banco onde eu mantinha parte dos meus investimentos. Boa tarde, Dona Camila. Eu recebi hoje cedo uma ligação curiosa, alguém tentando falar em seu nome para acessar informações da sua conta. Meu sangue gelou por um instante, mas logo respirei fundo. Sabia exatamente quem tinha sido. Por acaso foi alguém da família Silva? Perguntei diretamente. O gerente confirmou.
Meu pai havia tentado contato com o banco, usando meu sobrenome como desculpa para conseguir informações. A coisa estava ficando mais séria do que eu imaginava. E eu já tinha certeza, não era só orgulho ferido. Era desespero. Na manhã seguinte, quando cheguei ao escritório da administração dos mercados, fui recebida pela minha secretária com uma expressão aflita: Dona Camila, desculpa te incomodar logo cedo, mas seus pais estão lá embaixo. Vieram sem avisar. Estão na recepção insistindo para falar com a senhora. Fechei os olhos, respirei fundo. Eu já esperava por isso. Mas mesmo assim, ouvir aquilo me deu uma sensação difícil de explicar. Levantei da cadeira, ajeitei minha blusa social, passei a mão pelos cabelos e disse com firmeza: manda avisar que não estou disponível no momento. Que, se quiserem falar comigo, terão que marcar um horário formal, como qualquer outra pessoa. Minha secretária hesitou, mas concordou. E foi assim que eu continuei o meu dia, com a certeza de que, pela primeira vez, meus pais estavam sentindo o peso do desprezo, o mesmo desprezo que um dia me fizeram sentir. No entanto, a história não parava por aí. Naquela noite, enquanto revisava relatórios de vendas, meu celular voltou a tocar. Dessa vez, não era nenhum número conhecido. Atendi, já esperando mais uma tentativa dos meus pais. Mas o que ouvi me deixou alerta: Camila? Aqui é da Receita Federal. Precisamos conversar com urgência a respeito de alguns bens que estavam no nome dos seus pais, e que agora parecem estar comprometidos. Meu coração acelerou. A voz do agente continuou: houve um bloqueio de bens por parte do Banco Central devido a dívidas acumuladas nos últimos anos. E pelo que consta nos registros, eles declararam que a filha mais velha, no caso, a senhora, possui condições de ajudá-los a quitar as pendências. Eu fechei os olhos, respirei fundo novamente, mas dessa vez sentindo uma mistura de raiva e decepção. Agora tudo fazia sentido: as ligações, as tentativas desesperadas de me encontrar, o aparecimento repentino deles na minha empresa. O orgulho tinha virado desespero. E o desespero, como sempre, os fazia agir sem nenhum limite. Eles não queriam saber de mim por arrependimento. Queriam salvar a própria pele. Naquela noite, após desligar o telefone com o agente da Receita, sentei na sala do meu apartamento, observando as luzes da cidade pela varanda envidraçada. Tudo o que conquistei foi com esforço, sem a ajuda de ninguém. E agora, os mesmos que me desprezaram vinham até mim, não para celebrar, mas para sugar. Minha cabeça não parava. Não era apenas raiva, era também um tipo de tristeza. No fundo, eu sempre carreguei a esperança silenciosa de um dia ser reconhecida pela minha família. Mas o reconhecimento que veio agora não era verdadeiro. Era interesse puro. No dia seguinte, precisei ir até um dos mercados para resolver pendências com fornecedores. E foi logo na chegada que minha secretária me parou novamente: Dona Camila, seus pais estão aqui de novo. E trouxeram sua irmã. Fechei os olhos devagar. Já estava começando a me tornar rotina. Respirei fundo e dessa vez, diferente da anterior, decidi que era hora de ouvir o que eles tinham a dizer. Peça que entrem e aguardem na sala de reuniões. Eu já vou. Quando entrei na sala, vi meus pais e Carolina sentados, todos com expressões diferentes. Meu pai segurava um chapéu nas mãos, olhando para baixo, minha mãe, com olhos vermelhos e rosto cansado, e Carolina, irremediavelmente abatida. Então, comecei, ficando de pé diante deles, resolveram aparecer. Meu pai levantou o olhar, mas foi minha mãe quem falou primeiro: Camila, a gente precisa da sua ajuda. Sem rodeios, sem pedir desculpas. Direto ao ponto. Por quê? O que aconteceu exatamente? Perguntei, mesmo já sabendo parte da resposta. Meu pai tomou coragem e explicou: tivemos problemas. Investimentos que não deram certo. Dívidas acumuladas. E agora, a Receita bloqueou tudo. Nossa casa, nosso carro, tudo o que temos. Carolina, que até então mantinha-se calada, falou pela primeira vez, mas num tom que me atingiu de forma diferente: e eu, estou desempregada. Ainda não consegui um trabalho na área, tudo desandou.
E agora, não temos mais para onde ir. Houve um silêncio pesado. Eles estavam ali, pela primeira vez na vida, reconhecendo que precisavam de mim. Não por carinho, mas por necessidade. E eu permaneci em silêncio por alguns segundos antes de responder, curioso. Porque durante anos, enquanto eu lutava sozinha, trabalhando de madrugada como repositora de mercado, nenhum de vocês perguntou se eu precisava de algo. Nunca se preocuparam se eu tinha onde dormir, o que comer. Minha voz estava firme, mas o coração apertava. Agora, vem até mim, implorar ajuda? Minha mãe tentou se justificar. Naquela época, éramos jovens demais. Imaturos. Mas eu interrompi, não, mãe. Vocês sempre fizeram escolhas. E agora estão vivendo as consequências delas. Meu pai baixou ainda mais o rosto. Carolina, com as mãos entrelaçadas, soltou uma frase que até hoje ecoa na minha mente: eu sei que a gente errou. Eu errei. Mas, por favor, Camila. Se você puder nos ajudar agora. Houve um tempo em que ouvir aquilo teria me deixado com o coração mole. Mas depois de tudo, só consegui pensar em como era irônico ver a família que sempre me desmereceu agora na minha frente, implorando. Nos dias seguintes, recebi intimações formais da Receita solicitando informações sobre os bens dos meus pais. Embora minha empresa não tivesse ligação direta com eles, os documentos apontavam conexões familiares. Mas, juridicamente, eu estava protegida. Contudo, para garantir, procurei meu advogado. E foi durante essa conversa que ele me sugeriu algo que nem eu havia considerado: Camila, você tem todo o direito de deixar isso pra lá. Mas se quiser mesmo marcar uma posição, pode comprar os bens deles em leilão judicial. Casa, carro, tudo. E deixar registrado que foi a filha rejeitada quem fez isso. Não respondi de imediato. Mas a ideia ficou martelando na minha cabeça. No sábado daquela mesma semana, passei em frente à antiga casa dos meus pais. A casa onde eu cresci, onde tantas vezes fui ignorada, onde minha irmã era sempre o centro. Havia uma placa grande no portão: imóvel em leilão judicial. Ali, pela primeira vez, vi minha mãe sentada no degrau da frente, cabisbaixa, com expressão completamente vazia. Meu pai estava do outro lado, encostado na parede. Era o retrato da queda. E mesmo assim, eu não me aproximei. Apenas observei de longe, em silêncio. Porque, naquela altura, já não se tratava mais de vingança ou orgulho. Era uma questão de justiça emocional. Eles precisavam sentir na pele o que era ser deixado de lado, sem apoio, sem atenção. E eu, agora sabia que tinha o poder de escolher o final dessa história. Naquela noite, depois de passar pela antiga casa da família e ver a placa de leilão, não consegui simplesmente voltar para casa e dormir como se nada tivesse acontecido. Era estranho demais para mim aceitar que tudo aquilo estava realmente acontecendo. Os mesmos pais que tantas vezes me rejeitaram agora estavam sem nada. E o mais irônico era que eu tinha o poder de resolver, mas também o direito de não fazer absolutamente nada. Pela manhã, fui direto para o escritório do meu advogado, onde ele já tinha separado as informações necessárias para o leilão dos bens da minha família. Ele me explicou tudo com a frieza que só um profissional habituado a esse tipo de situação poderia ter. Camila, o imóvel foi avaliado abaixo do valor de mercado. Se você quiser adquirir no leilão, tecnicamente estará fazendo um ótimo negócio. E legalmente, ninguém poderá contestar. Olhei para as folhas impressas à minha frente. Reconheci ali cada detalhe daquela casa: a fachada azul claro, o portão sempre rangendo, a varanda onde minha mãe ficava costurando nas tardes de domingo. Mas agora, tudo aquilo era apenas uma questão de cifras. Eu quero comprar. Falei, com voz firme. E quero que fique registrado que sou eu quem está comprando. Meu advogado apenas concordou, anotando as informações. Nos dias que antecederam o leilão, as tentativas de contato da minha família continuaram. Mensagens, chamadas, até bilhetes deixados na portaria de um dos meus mercados. Em todos, as mesmas palavras repetidas de formas diferentes: por favor, nos ajuda. Mas o que mais me chocou aconteceu numa manhã,
quando saí da garagem do prédio onde morava e vi Carolina encostada em um carro antigo e já bastante surrado. Ela estava abatida, com olheiras profundas e o semblante completamente diferente da irmã orgulhosa de outros tempos. Quando ela me viu, veio andando até mim com passos hesitantes. Camila, disse, com a voz trêmula. Por favor, me escuta só por 2 minutos. Cruzei os braços, respirando fundo. Pode falar. Ela desviou o olhar para o chão, mordendo os lábios antes de continuar. Eu sei que a gente sempre foi horrível com você. Eu sempre quis ser a melhor, a preferida. E achava que, se você ficasse para trás, isso faria de mim alguém mais importante. Mas agora, ela fez uma pausa longa, agora a gente não tem mais nada. E eu não tô pedindo por mim. É pelo pai e pela mãe. Eles não têm para onde ir. Eu consigo dormir no carro se for preciso. Mas eles... Olhei para ela, tentando encontrar algum sinal de arrependimento real. Era difícil acreditar, depois de tantos anos de humilhação. Mas havia algo diferente no olhar dela dessa vez. Mesmo assim, me mantive firme. Você acha que pedir agora resolve tudo, Carolina? Eu passei anos sendo ignorada. Anos ouvindo vocês dizerem que eu era um fracasso, que meu trabalho envergonhava. Onde estavam vocês quando eu mais precisei? Ela respirou fundo, segurando as lágrimas. Eu sei que não tem desculpa. Mas, se sobrar alguma compaixão em você. Fiquei em silêncio por alguns segundos. E então disse apenas, se eu não sou mais aquela menina boba que aceitava tudo calada. E se a compaixão que vocês procuram, talvez tenham procurado na pessoa errada. Na tarde seguinte, aconteceu o leilão. Cheguei discretamente, acompanhada do meu advogado, sentando em uma das cadeiras no fundo do salão. Meus pais também estavam lá, com rostos abatidos, como quem já sabia que tinham perdido tudo. Quando o nome do imóvel deles foi anunciado, e os lances começaram, não hesitei. Fiz o primeiro lance. Depois o segundo, sem deixar que ninguém cobrisse. Meu pai virou-se, confuso, procurando de onde vinha aquela voz. Quando finalmente me encontrou entre os presentes, seus olhos arregalaram. Ele não esperava me ver ali. E muito menos fazendo aquilo. Minha mãe segurou o braço dele, quase caindo da cadeira. Mas não disse nada. Apenas ficaram observando. Quando o martelo foi batido, o leiloeiro anunciou, arrematado pela senhora Camila Silva. Foi nesse momento que meus pais finalmente entenderam. Não apenas tinham perdido a casa, mas agora ela estava oficialmente nas mãos da filha que eles desprezaram por tantos anos. Horas depois, já no meu escritório, recebi a ligação que eu esperava. Meu pai. Dessa vez, atendi. Camila, pelo amor de Deus, por que você fez isso? Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de responder. Eu fiz, porque foi assim que vocês me ensinaram. A lutar sozinha. A não contar com ninguém. Agora é a vez de vocês aprenderem o mesmo. Ele tentou argumentar, mas desliguei. Pela primeira vez na vida, fui eu quem teve a última palavra. Depois do leilão, minha vida voltou à rotina, pelo menos na superfície. Os mercados seguiam crescendo, as reuniões com fornecedores se multiplicavam, e cada dia eu recebia novas propostas para abrir filiais em outras cidades. Mas, mesmo com um movimento constante, algo dentro de mim não se aquietava por completo. Por mais que eu tivesse feito certo em manter distância, havia um peso que não me deixava esquecer, o peso da história que nos ligava, mesmo contra minha vontade. Era como carregar uma cicatriz que, por mais que estivesse cicatrizada, sempre latejava em dias de chuva. 2 semanas depois do leilão, recebi novamente uma ligação. Mas dessa vez, não era meu pai, nem minha mãe. Era um número desconhecido, de um hospital da cidade. Dona Camila? Aqui é da central de atendimento. Seu pai, Sr. Augusto Silva, deu entrada hoje pela manhã com um quadro de hipertensão grave. Os documentos dele indicam a senhora como parente de contato. Fechei os olhos, respirando devagar. A notícia, por mais que não fosse totalmente inesperada, me atingiu de um jeito estranho.
Não era alegria, nem tristeza. Era só um vazio. Agradeci a ligação, desliguei, e fiquei parada por um tempo olhando para o celular em cima da mesa. Eu sabia que podia simplesmente ignorar. Que tinha o direito de não fazer nada. Mas também sabia que, se não fosse, ficaria me perguntando o que poderia ter acontecido. Fui até o hospital algumas horas depois, sem avisar ninguém. Quando cheguei, passei pela recepção com a naturalidade de quem já esteve em situações parecidas por outras razões, mas, ao entrar no quarto onde meu pai estava, me deparei com algo que nunca imaginei ver. Ele, deitado, com os olhos fechados, pálido e mais velho do que eu lembrava. Minha mãe sentada ao lado, segurando sua mão, e Carolina em pé, encostada na janela, com o olhar perdido. Foi Carolina quem me viu primeiro. Os olhos dela se arregalaram, mas ela não disse nada. Apenas se afastou da janela, dando espaço. Minha mãe também me viu, e durante alguns segundos, ficou em silêncio. Depois, com a voz embargada, disse: "Você veio." Me aproximei devagar, olhando para meu pai sem saber muito bem o que sentir. Ele abriu os olhos devagar e, ao me ver ali, pareceu surpreso. "Camila", a voz dele saiu fraca, rouca. Eu achei que... Eu não disse nada. Apenas fiquei ali, observando, deixando que o silêncio preenchesse o que palavras nunca conseguiriam. Depois de alguns minutos, minha mãe voltou a falar. "A gente errou muito com você", ela murmurou, apertando a mão do meu pai. "Eu sei que talvez já seja tarde demais, mas, me desculpa, filha. Se a gente pudesse voltar atrás." Olhei para ela, e dessa vez, ao invés de sentir raiva, só senti cansaço. "Vocês escolheram o que fazer comigo quando eu mais precisei", falei, sem levantar o tom. "Agora, sou eu quem escolhe o que fazer com vocês." Minha mãe abaixou a cabeça, chorando em silêncio. Carolina permaneceu imóvel, sem ousar interromper. Saí do hospital sem dizer se ajudaria ou não. Eu precisava de tempo. De pensar. Naquela noite, sentei novamente na varanda do meu apartamento, observando as luzes da cidade. Lembrei de todas as vezes em que chorei sozinha, guardando no peito as palavras duras dos meus pais, as risadas de Carolina. Lembrei também dos momentos em que pensei em desistir, mas não desisti. De cada prateleira que organizei, de cada caixa que carreguei. Foi então que tomei minha decisão. Na manhã seguinte, fui direto para o cartório. Chamei meu advogado, e juntos preparamos a documentação. A casa onde cresci, agora oficialmente minha, seria reformada e alugada. Mas não para eles. Seria transformada em uma casa de apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade, um projeto que eu já havia sonhado começar algum dia. E aquele, finalmente, era o momento certo. Decidi não ajudar meus pais financeiramente. Não porque guardava ódio, mas porque eles precisavam aprender, pela primeira vez na vida, que as consequências existem. Meses se passaram. Meu pai se recuperou, mas em condições mais simples. Meus pais se mudaram para uma casa menor, alugada por terceiros. Carolina conseguiu um emprego em uma construtora, longe do status de antes, mas finalmente parecendo mais humana. E eu? Eu continuei. Abrindo mais mercados. Expandindo o negócio. Mas, principalmente, seguindo em frente sem mais precisar olhar para trás. A última vez que encontrei com minha mãe foi por acaso, numa rua do centro. Ela me olhou de longe, e dessa vez, em vez de virar o rosto, apenas acenou com a cabeça, como quem finalmente entendia. E eu retribuí. Não com rancor. Mas com a certeza de que, apesar de tudo, eu tinha vencido. Porque, no fim, não era sobre ter dinheiro, nem sobre ter o helicóptero. Era sobre ter construído algo do zero, com as próprias mãos, mesmo quando ninguém acreditava em mim. Essa foi a escolha final. Não por vingança, mas por justiça. Se essa história tocou seu coração e fez você refletir sobre escolhas e justiça, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa.
Aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem conteúdo novo para você. E agora eu quero saber, se estivesse no lugar dessa filha rejeitada, você teria feito o mesmo? Teria ajudado seus pais ou deixado que eles sentissem as consequências dos próprios atos? Comenta aqui embaixo, quero muito ler sua opinião. Ah, e me conta também, de qual cidade ou estado você está assistindo esse vídeo? Escreve nos comentários, que eu sempre passo por lá deixando um coração para quem participa com a gente. Então já sabe, curta, inscreva-se e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa escutar essa história de superação e justiça. Até o próximo vídeo.